este livro aqui, ele nasceu de certa forma, em certa medida a gente pode dizer, que ele nasceu por conta do podcast, porque o André tinha esse curso, eu já vou fazer essa introdução por ele tinha esse curso que ele ministrava nas igrejas batistas lá da região do Rio Grande do Sul, os outros da Bíblia. Deixa eu fazer uma ressalva. Ah, porque já errei? Já errou. Normal. Essa parte do podcast tudo a gente corta quando eu erro. Depois, é um curso que eu dei, é um curso livre no Seminário Teológico Batista de Porto Alegre. Mas falar que a igreja é mais crente, tu não entendeu a pegada, fica mais espiritual, tá? Na brincadeira, né? Então começou lá no seminário, mas tu nunca ministrou em nenhuma igreja esse curso? Dei uma igreja. Viu? Aí ó, ele deu uma vez, eu estou falando dessa vez que ele deu na igreja. O pessoal não entende. É porque quando num curso desse de igreja, é que duas mantenedoras estavam presentes e saíram do curso dele pilhadas e já me mandaram um WhatsApp: Bigo, tu precisa entrevistar o André Daniel Heinck, porque não, a gente acabou de sair de um curso Heinck, quer dizer, mas é Heinck a pronúncia certa, né que é? Não, vai negar agora. Ele tá com vergonha, ele falou, não, é que eu não falo, mas a pronúncia correta do meu sobrenome é Heinck, né? Heinck, é cultural, Heinck. Enfim, aí eu falei, mas como assim? Não, porque ele fala dos povos de entorno da Bíblia e tal, e é a cara do Bibotal que esse negócio. Eu falei, tá, manda aí o contato, né? Elas estavam tão empolgadas com o conteúdo. Entrei em contato com o André, ele me mandou a apostila, daí esse livro começou com uma apostila que ele apresentava nos cursos, e tivemos um primeiro contato, vamos gravar esse podcast. Cara, assim, foi realmente amor à primeira vista. E a gente vai conversar um pouquinho então, né, desse primeiro capítulo e do último capítulo do livro, para instigar vocês nesse tema. Mas nasceu disso. E aí quando a gente gravou quase todos os povos, falei, André, vamos lançar um livro disso aí, André. Vamos ampliar essa apostila, a apostila era só os tópicos, vamos além, vamos mais. E ele, tá bom, vou encarar. O cara já quase não tinha nada para fazer, pai de 2 filhos, doutorado, um monte de coisa. E aí eu falei, não, vamos lá, mano, vamos lá que a gente lança e tal. A gente tem uma pequena editora, a BT Books, que só lança livro nosso em ano bissexto. Aí eu falei, mano, faz aí esse negócio, faz. E um dia ele fez. E aí eu mandei para um professor de Antigo Testamento avaliar a obra. E ele só me respondeu assim depois de algumas semanas: cara, eu nunca vi nada igual em língua portuguesa. Olha, eu não sei se eu vi isso em outro idioma, que o professor ele fez doutorado na Alemanha e tal. Eu não vi nada nem na Alemanha. A gente até encontra essas informações, mas um pouquinho aqui, um pouco lá, reunidas nessa proposta eu nunca tinha visto. Quando eu recebi esse e-mail, eu falei, cara, não posso lançar pela minha editora para vender uns 1000, assim, que já é um número bom, que é o nosso público e tal. Isso aí tem que estar nas livrarias, isso aí tem que estar nas faculdades. Glória a Deus por essa oportunidade aqui. E aí a gente entrou em contato com o Thomas Nelson, e eles, né, quando o editor da Thomas Nelson leu o projeto, o André Tangerina, coisa assim é o nome dele, Tangerino, viu? Eu erro por pouco sempre. O André, ele ficou apaixonado pelo projeto também, falou, não, vamos lançar. Não sei se você entende de mercado editorial, mas as editoras são super organizadas, né? Tem todos os lançamentos já bem programados, tipo 6, 7, 8 meses na frente. E eles mudaram, né? O André é um autor nacional, não tão conhecido, mas eles mudaram toda a grade para que coubesse dentro da agenda minha e do Daniel. Afinal, ele tem que começar o doutorado dele para valer. Eu vou ser pai novamente daqui a 2 semanas. Então, a gente fez todo um esquema e a Thomas Nelson realmente comprou esse projeto, foi muito legal. E bem, esse é o background de como nasceu o livro, tá bom? André, te apresenta um pouco aí para quem não te conhece. Bem, eu sou André Heinck, natural de... Bem animado. Eu não sou mais animado que vocês. Sou de Juí, interior do Rio Grande do Sul, tá certo? Tudo bem? Acho que você tem que botar mais perto da boca, é. O pessoal da igreja briga comigo. Eu já me acostumei com esse negócio. A minha formação, na verdade, é design. Eu venho do curso de desenho industrial, minha primeira formação. Então eu sempre trabalhei com isso, com marca, posicionamento de marca, identidade de produto e por aí vai. E trabalho com isso até hoje. Depois desse bacharelado, alguns anos atrás, eu fiz uma segunda faculdade que é a de História na URGS. Então, por paixão, adoro história, sempre gostei, muito provavelmente por culpa da Escola Bíblica Dominical, que te coloca em contato com a história do mundo antigo, e eu sempre gostei muito do Antigo Testamento, né?
Meu gosto pelo Novo Testamento foi tardio, né, mas... Foi quando se converteu Jesus também. Foi tardio, mas foi bem mais profundo, provavelmente. E depois... e aí eu comecei justamente as publicações que juntavam esses mundos, que é o mundo do design com o da história e da teologia. Né? A teologia, na verdade, não tem formação teológica, por isso que eu estou me borrando aqui no meio de vocês. Parece. Então, porque a minha formação teológica é de chão de igreja, de escola dominical, né? Uma igreja batista que sempre teve escola dominical, e a igreja que eu frequento hoje também mantém escola dominical, embora essa instituição esteja em franca decadência no Rio Grande do Sul, infelizmente, né? Nós temos, então, eu tive essa formação básica lá e sempre tive muitos amigos, pastores e teólogos, então que iam me indicando leituras. Eu quero entender mais esse assunto, então lê esse cara, lê esse outro, por aí vai. Então sempre as leituras me ajudaram muito. Para completar a salada toda, eu uns anos atrás decidi então me especializar um pouco mais na área acadêmica, nisso tudo. E aí então eu fui fazer um mestrado na Faculdade Zeste Luterana lá em São Leopoldo. Então meu mestrado é em teologia e com foco na história da igreja, principalmente protestantismo no Brasil. Então já sou mestre em teologia lá na EST. E no momento estou cursando então o doutorado também na EST. Tá? Não se preocupem, eu sei que a fama corre o mundo, mas a formação foi fabulosa. Então ali eu tive também a base para procurar muito do que está dentro deste livro aí, depois em complementação de autores para tratar esse tema que eu trato ali. Ele fala que não é formado em teologia, blá blá blá, mas assim, né, essas leituras então que foram indicadas para ele são muito boas, porque o André está lançando esse livro, mas ele já tem outros trabalhos pela Ragnos, tem um atlas bíblico também, enfim, não é assim, tipo, já tem uma carreira bem andada e tal, então ele está sendo modesto aqui, mas o cara manja. E se vocês comprarem o livro, ouvirem os podcasts e a palhinha que a gente vai dar aqui, vocês vão perceber. Entrando então nos outros da Bíblia, André, tu falaste aí, né, dessa tua paixão por esse mundo antigo, obviamente foste estudar história por conta até dessa paixão. Quando tu começou a perceber essa conexão? Porque a sensação que eu tive quando me converti, e eu pensava muito sobre isso, eu até comento na apresentação do livro, que vocês que lidam com a igreja, volta e meia vocês ouvem essa pergunta: nossa, e os dinossauros, né? Poxa, a Bíblia não fala do dinossauro. Alguns até tentam dizer que está lá, que é o Behemoth, o Leviatã e tal, tento dar aquela, né, que é uma resposta, mas né, eu não concordo, mas tem gente que concorda e por aí vai. Mas a gente acha que a Bíblia contém a história do mundo. Não, tá lá, Deus criou tudo, começou, né, e o caos, e Deus foi dando ordem no caos. Então, a história do mundo inteiro está na Bíblia. Quando é que foi que tu começou, né, a fazer esse contraste? Quando você começou a contrapor o que você estava aprendendo em história, ou até mesmo, talvez antes das suas leituras, né? Mas você começou a ver o mundo apresentado pela Bíblia, povos, né, que são citados na Bíblia, mas quando você vai estudar os egípcios, enfim, a cultura antiga, mesopotâmica, o Antigo Oriente, quando tu começaste a fazer esses links e perceber, cara, tem um negócio aqui. O que acontece? Eu sempre dei cursos livres, né, lá no seminário, principalmente de panoramas, né, de Antigo e de Novo Testamento. E ali, uma das coisas que eu aprendi muito na história, e isso eu estou falando de uma história de uma academia como a URGS, né, que é uma academia totalmente laica, muitos inclusive ateus e tal, mas eu aprendi muito a ler o texto bíblico dentro da história, né, é uma coisa interessante. Por quê? Um dos fundamentos principais assim, dessa análise, quando a gente estuda os povos antigos, é o seguinte: é entender cada povo na sua especificidade, né? Ou seja, eles têm características próprias e que se diferem uns dos outros. E o que eu percebi que a maneira de se tratar o pensamento do mundo antigo é muito pasteurizada, assim, todo mundo tem uma ideia muito semelhante, geralmente é um entendimento comum. Eu sei que não é um entendimento normal de quem faz uma academia, teológica e tal, mas no geral, no meu curso eles achavam que todo mundo pensa a mesma coisa. E você, quando vai lá na história, você começa a estudar a cosmovisão do romano, a religião do romano, a religião do grego, a religião do mesopotâmico, do egípcio, e elas são muito diferentes. São muito diferentes nos detalhes, na cosmovisão e tudo mais. E eu lendo depois, vendo nos cursos bíblicos, eu percebi que as pessoas não
percebiam essas diferenças quando vinha o contato desses povos com a revelação bíblica. E às vezes vem aquelas confusões normais da leitura do texto bíblico também, por exemplo, entre o que é a revelação divina dentro do texto bíblico e o que é a prática do povo. Querem ver? Não entendi. Não entendeu? Não. Por exemplo, você pega o Gideão, né? o Gideão, o Jefté. O Jefté vai e promete a Deus que vai sacrificar a filha se ele vencer a batalha. E ele vence a batalha, ele volta e aí ele vai cumprir o que ele falou. Aí o que geralmente se faz com esse texto? E veja bem, ele não matou a filha, ele deixou ela como virgem, ela não casou, ficou virgem cuidando no tabernáculo. Mas Deus não afirma isso. É uma ruptura, quer dizer, é entre a prática dele e aquilo que Deus manda fazer, há uma ruptura. Não é a mesma coisa. Então o que a gente faz? A gente tenta interpretar o Jefté a partir do que Deus manda fazer. Mas quem disse que ele fez o que Deus manda fazer, especificamente no caso do sacrifício da filha? Então o texto me parece muito tranquilo, de que ele realmente matou a filha, mas ele não está autorizado a fazer isso. Mas é outra questão que vai envolver questões maiores. Então há, por exemplo, uma ideia, também outras ideias, outros princípios. A gente nem chegou a tratar isso em outras conversas, mas, por exemplo, e vocês não devem ter visto essa discussão antes, o hebreu antigo, ele era monoteísta ou não era monoteísta? Ou seja, ele cria em um único Deus, ou ele cria em vários deuses, mas eventualmente adorava um só? Então essa é uma discussão, está posta. Mas aí vem a diferença entre isso e a revelação bíblica. Deus se revela como uno? Claro que sim. E a Bíblia nos apresenta dessa maneira? Claro que sim. Mas o povo acreditava e vivia isso? Não. A luta do Antigo Testamento. Do início ao final do Antigo Testamento é a luta pelo problema da idolatria. Então não faz sentido eles serem monoteístas, eles não são. Porque não faz sentido você hoje adorar a Yahvé e no dia seguinte você adorar a Baal, porque aí ele vai trazer a chuva e a vitória. Se você não crê na existência dele, claro que você crê. Mas é a questão da luta de Deus. Então esses detalhes você vai percebendo que estão acontecendo lá. Em nenhum momento é diminuir a revelação bíblica, mas sim separar o que é revelação e o que é prática do povo. Então essa é uma das coisas. Se você diz que não é monoteísta, então o que? Você gosta de usar o termo enoteísta ou monolátrico? Para mim são sinônimos. Eu não consigo entender muito bem a diferença aqui. Entendi. Mas é essa questão, então, são questões assim que você vai percebendo nas práticas dos povos. Então, às vezes a gente vê, assim, por exemplo, a análise da arqueologia de Israel lá. Então se encontra lá um determinado sítio em que se definiu, ou se percebeu que ali tinha 2 altares e um estaria muito evidente que é Yahvé e a esposa dele é Azera. Como é que Deus pode ter em Israel uma esposa na história antiga sendo adorados juntos? Aí você fica pasmo, puxa, então a Bíblia está toda errada? Não, aí que ela está mostrando isso o tempo todo. Por exemplo, Manassés vai e coloca um altar de Azera dentro do templo do Santo dos Santos em Jerusalém. A gente passa batido por esse texto. Está lá, está na Bíblia. Ela afirma isso, que eles fazem isso e que eles adoram mais do que eles não estão em nenhum momento entendendo, compreendendo. Tanto que os profetas o tempo todo estão batendo no povo, porque vocês estão me traindo. Olha Oséias, olha Isaías, olha os profetas, vocês estão me traindo, vocês estão etc, etc. Porque eles de fato estão com essas práticas o tempo todo. Eles não estão compreendendo essa mensagem, que está lá na profecia, que está na Bíblia, mas eles mesmos não praticam. É mais ou menos como daqui a 300 anos alguém olhar, achar na arqueologia, né? O Brasil vai ser uma terra arrasada, não tem mais nada, não. Então vão encontrar lá a Constituição Brasileira de 88 e ela começa dizendo que, né, o brasileiro tem direito à educação, saúde e segurança. E aí chega à conclusão de que, veja bem, eles tinham educação, saúde e segurança naquele tempo garantido para todo mundo. E nós sabemos que isso não é verdade. A prática é outra. E isso vale para lá. O fato de eles terem a lei, o fato de terem, né, a revelação divina e a prática são coisas distintas. E no caso disso da história, você quer fazer uma pergunta? E no caso então da história de Israel, por exemplo, do Antigo Testamento,
a gente vê que isso é uma influência direta dos povos de entorno de Israel, ou seja, cada povo que Israel se encontrava é como se ele assimilasse um pouco daquela cultura religiosa. Isso, aí, claro, essa é outra coisa, né? Então a gente vai percebendo que as pessoas têm uma noção assim, nós temos Israel como uma espécie de, claro, é o povo de Deus, é escolhido, mas como se ele fosse uma espécie de alienígena que caiu no meio de um caldo cultural e que tem uma cultura própria que veio, nasceu com ela e se desenvolveu com ele. E que essa cultura é pura, e uma cultura vinda dos céus, e que ela eventualmente vai ser contaminada por uma coisa de fora. Mas não existe um movimento cultural desse tipo na história humana, não existe. Isso me parece mais uma visão do crente que parece que acha que ele também é um alienígena que está separado de uma cultura do mundo aqui, e não é verdade. Mas a revelação não faz uma diferença, Diego? Faz, aí tá. Essas são as diferenças. Tá. Agora, Deus se revela como? Essas são as perguntas que... Como é que esse processo vai acontecendo ao longo desse período, dessa história? Como isso vai acontecendo? Como é que Deus faz? Como é que a Bíblia ela é revelação, ela é inspirada ao autor bíblico? A gente sempre usa essa diferença, você sabe melhor do que eu. A Bíblia não é psicografada, né? Não é o Chico Xavier. Baixou e veio. Ela é culturalmente instituída, a palavra de Deus, infalível e tudo mais, mas culturalmente, né, construída. É esse processo que me fascina de perceber na história, de como Deus vai usando muitos elementos, inclusive desses outros povos, na construção da sua palavra e na construção da história da salvação. O que eu defendo dentro dessa, não digo claramente dessa maneira no livro, mas que Deus vai usando os povos, inclusive as culturas pagãs, elementos dela para a sua revelação da verdade eterna e imutável de Deus. Ele vai usando aos poucos isso aqui. Porque é na interação do povo hebreu com todas as outras culturas que a história vai ser narrada. Exato. Um livro que para mim foi marcante, que ajuda a clarear um pouco isso tudo. Foi marcante para mim lá nos anos 80 e que de certa maneira ele inspira os outros da Bíblia, que é o Fator Melquisedeque do Tom Rickards. Eu acho que todo mundo aqui deve de alguma maneira conhecer. Ele parte justamente disso, que Deus dá testemunho de si mesmo nas culturas de alguma maneira. E cabe ao missionário, quando entrar em contato, claro, está falando de missões contemporâneas, cabe ao missionário de alguma maneira encontrar esse testemunho de si mesmo para poder pregar o Evangelho e fazer esse ponto de contato com essa cultura. Então ele vai citar aí exemplos, né? Por exemplo, Deus vira a corte entre os quechos, que seria então esse testemunho de Deus de si mesmo na cultura quechua, para então o contato com eles e por aí vai, a ideia do Deus soberano, universal, único, etc. e tal, né? E aí eu me perguntava se esses elementos não aconteceram também nesses povos com quem Israel foi aos poucos construindo a revelação de Deus, ou receber de Deus a revelação nesses contatos culturais. Ele não teria também tido esses povos, de alguma maneira, essa presença do Logos, dando testemunho de si mesmo, não apenas pela natureza e pelo universo que dá testemunho de Deus, da sua obra, mas inclusive na própria cultura humana. Porque quando os homens vão construir suas ideias de religião, sua ideia de sagrado e tudo mais, ele parte de um pensamento, ele parte de uma lógica. Qual é o termo que o Mircea Eliade utiliza? Então aí vem esse pessoal que trabalha esses conceitos. Eu vou partir justamente, inicialmente eu começo a trabalhar a noção de sagrado do Rudolf Otto, né, um teólogo alemão. Então eu parto da noção inicial de sagrado dele, que é o que? Sagrado para ele é essa noção religiosa de sagrado do homem antigo, e de certa maneira hoje também, né? Mas que seria o que? Algo irracional. Aí a gente vai ficar ofendido, porque a fé é racional. Mas é irracional no sentido de que ele não é um movimento da racionalidade humana direto, mas sim muito mais relacionado à emoção e algo que vem de fora e impacta o humano, impacta o homem. Ele chama então do sagrado, vocês devem ter lido a obra dele, não viu? O mistério tremendo e fascinante. Então esse é o sagrado, então é essa tríade. Mistério, por quê? Porque é algo que não consegue explicar, daí vem o efeito irracional. Eu não posso explicar isso que está diante de mim e que de certa maneira se apresenta a mim. Tem uma música, Ninguém Explica Deus, de lá que não tirou. E aí vem, ele é tremendo, ou seja,
ele me faz ter medo, eu fico aterrorizado diante desse mistério que se apresenta a mim, né? Isso eu fico aterrorizado mesmo, medo mesmo, né? Mas ao mesmo tempo fascinante, ou seja, essa coisa misteriosa, ela me atrai, eu me sinto atraído por isso. Olha a ambiguidade do sentimento, me aterroriza, mas me atrai. E essa coisa misteriosa. Então isso vai acontecer, por exemplo, Moisés e a sarça ardente. As visões de Deus na Bíblia que aparece. Jacó e lá em Betel, e por aí vai. Então são umas manifestações do sagrado externo dele que aparecem ali na Bíblia. E que aí o camarada tem essa relação. Na minha opinião, essa descrição minha opinião, óbvio, né? Essa descrição do Rudolf Otto é a melhor definição do que nós chamamos de temor do Senhor. Na minha opinião. Eu sei que alguns vão dizer assim, não é bem assim, etc. Mas eu acho que é isso. É uma coisa misteriosa que causa um receio, porque eu estou diante de um poder tremendo, mas ao mesmo tempo fascinado, e eu quero chegar perto e me aproximar disso. Mas é sempre esse jogo misterioso aqui, né? Na minha opinião é isso, é o temor do Senhor, porque ele inclui uma reverência tremenda. Reverência, eu acho que é mais esse negócio aqui. O C.S. Lewis trabalha isso muito na questão da figura do leão, né? Você está neste leão, que é a figura do Cristo, o leão é um animal extremamente feroz, vai te despedaçar, mas ao mesmo tempo tu se sente seguro diante de um poder que se contém diante de ti, né? Porque é um poder que pode te destruir. Então é isso, é essa relação que lá. Então o Rudolf Otto trabalha justamente diante dessa maneira, que toda religião se funda nesse sentimento diante de um mistério, diante de um sagrado que se manifesta. Então, e as religiões toda religião vai ter seu local sagrado, vai ter essa relação com o sagrado de uma maneira. O Mircea Eliade, que daí é o mais famoso, porque ele é muito estudado lá na história também, é interessante, que eu fui conhecer ele na história, né? Depois eu vi que ele também era às vezes usado na teologia. Então ele trabalha essa questão do sagrado num outro viés, né? Ele vai fazer o sagrado diante de uma oposição ao profano. Então o sagrado é tudo aquilo que ganha uma dimensão especial diante do cotidiano da vida, né? Essa dimensão especial relacionada ao religioso, típico do homo religioso, né? Que ele chama, então, o homem arcaico antigo é o religioso, que ele dá uma esfera especial, sagrada, importante, diferenciada, uma relação divina diferente com determinados locais, com determinados tempo e espaço, determinados momentos em que o sagrado se manifesta, e que diferencia do profano. Aí não o profano no sentido do maldito, né? A gente diz assim, profanou não sei o quê, então a gente dá uma aura negativa para isso. Mas o profano para ele é o cotidiano, é aquilo que é comum. Então o dia do trabalho é o profano, estou trabalhando, é a vida corriqueira, normal e comum. Agora quando chega o sagrado, algo especial acontece que interrompe o tempo, te joga para algo maior, anterior e antigo. E todos os povos têm isso. Então, por exemplo, entre os mesopotâmicos, o dia do Ano Novo, né? O Ano Novo mesopotâmico, lá acho que é 14 de Nisan, se não me engano, que são 12 dias de festa em que eles celebram o quê? Um momento sagrado de refundação do mundo. Então, toda a celebração do ano é o quê? É a renovação do tempo em que ele volta ao padrão mítico lá do início e o mundo pode continuar funcionando estável, graças a esse retorno ao sagrado de base lá da origem, da criação do mundo. Então eles celebram a recriação do mundo. É muito interessante que esse é um resquício na nossa festa de Ano Novo, né? Então o que a gente faz lá no final do ano? A gente canta, né? A gente não, vocês não são pagãos, né? Mas a gente quer o quê? Que tudo se realize no ano que vai nascer. Isso é novo, né? A gente tem aquele sentimento, aquele sentimento de renovação do tempo e das coisas. Diz, esse ano vai dar certo. Esse ano eu vou finalmente começar a academia. Esse ano não mudou rigorosamente nada do dia 31 de dezembro ao 1º de janeiro, mas você tem um sentimento de que agora começa outro ano. E para nós, caso brasileiro, a coisa fica mais forte ainda. Por quê? Porque entra férias, entra um monte de coisa até o carnaval, né? Que quando começa o ano para valer. Terminou o carnaval, puxa vida, agora, né? A cidade enche de novo, tudo começou de novo. A gente passou por essa renovação do tempo.
Isso é um resquício, segundo Eliade, né, claro, aquele homo religioso, que acredita nessa renovação do tempo que está relacionado ao sagrado. Né? Por aí vai. Eu achei muito interessante aquela relação de Gonzalez, que você cita, cultura, cultivo e culto, né? Eu achei muito bacana esse queria que falasse um pouco sobre isso. Então esse é o próximo etapa. Então eu estou querendo entender o que a partir desses autores. Pausa. Pessoal, anote que vai ter um momento para perguntas, tá bom? Não sei se teremos para respostas, mas para perguntas teremos. Então o que acontece? Esses caras aqui, eles vão me dar a base para tentar entender o quê? Que todos os povos têm uma relação com o sagrado, têm uma relação de busca desse sagrado. Tá? Então todos eles de alguma maneira estão como que tateando no escuro, querendo entender Deus, entender a relação com o divino. Se vão acertar ou não é outra história. Aí o que acontece? E não apenas Israel também. Só que Israel ele é o quê? Ele é o portador de uma manifestação de Deus vindo e se apresentando concretamente a eles. Essa é a diferença. Mas esse Israel não está livre de influências dos outros povos. E aí, na minha opinião, inclusive Deus usa elementos que ele mostrou para esses outros povos para introduzir em Israel. Exemplo, o próprio falando de Melquisedeque trata quando Abraão chega e encontra lá o Melquisedeque. Melquisedeque é um cananeu. O cara é um habitante de Canaã. E ele adora lá o El Elyon. E o Abraão ali, ao que parece, ele adora Shaddai. Inclusive Yahvé é o nome que vai aparecer lá no Êxodo só. E aí ele encontra e diz, puxa vida, nós adoramos o mesmo Deus. Inclusive ele se acha inferior ao próprio Melquisedeque. O autor de Hebreus vai puxar esse evento lá para explicar Cristo e o sacerdócio de Cristo lá. O que acontece aqui com esse... O problema todo, sabe o que é? É que o El Elyon é uma divindade cananeia. E o El é uma divindade cananeia. E como é que a gente sabe isso? Porque ele já foi encontrado em N textos cananeus antigos e principalmente em Ugarit, em textos mais antigos do que a própria Bíblia. E ele é cultuado dentro do panteão cananeu, como que o Deus mais antigo de todos, o pai dos deuses e o que criou inclusive os outros deuses, e ele é pai de Baal inclusive. Só que em determinado momento, Baal se torna, ascende ao poder nesse panteão, a El é destronado e Baal se torna então um novo Deus de Canaã, mas El estava lá. E o mais curioso é que Abraão chega, encontra El, e El se torna um nome válido para Deus na revelação bíblica. Aí acrescenta o Shaddai, no caso... Depois vira El Shaddai, ele é um termo também, que significa Deus de uma maneira geral, mas ele também é um nome próprio de uma divindade. E esse nome El, ele é entendido pela revelação bíblica como um nome válido para Deus e é cultuado como Deus. E você vai ver lá as características desse El dentro da cultura cananeia, e elas batem com as características de Deus na revelação bíblica, que aparecem com vários nomes diferentes. Parênteses, sempre para aqueles mais estressados. Significa que todos os nomes de Deus são válidos? Não. Não. Mas alguns são. Quando você vê João lá, João vai se deparar com um problema. Ele tem que escrever sobre Cristo e explicar Deus para uma comunidade grega. Ele vai começar com Theos, vai começar com explicar Cristo como filho de Deus e humano. Aí os gregos vão dizer o que para ele? Conhecemos, é o Hércules, Perseu. Tem tantos heróis e semideuses no mundo grego. O entendimento grego do que é o divino está maculado demais. Ele não está por falar no sentido divino para o grego da maneira como eles entendem, porque ele surge dentro da própria criação, né? Os deuses são produtos da criação e não os criadores do mundo. Eles são produto delas, então fazem parte da mesma massa, né? A gente tem a cosmovisão antiga desses povos, ela não é esse Deus o totalmente outro, agora estou lá embaixo, mas ele não está, esse Deus que cria tudo ex nihilo, ele está dentro da massa que sai e emerge do caos. Os deuses emergem junto do caos, e a revelação bíblica nos traz outra coisa diferente. Deus está acima e fora disso aqui, e aí muda o jogo. Então para o grego não dá, né? O Deus ele não é o totalmente outro, sobrenatural pleno, ele é um degrau acima do humano,
os humanos um degrau acima dos animais, então ele está dentro de uma mesma criação, do mesmo mundo. E isso já, a revelação bíblica vai bater contra já na criação. Né? É muito interessante aqueles primeiros textos dos 7 dias, em que aparece, e é muito curioso, né, que você tem a criação da luz no primeiro dia, e do sol, luz e estrelas no 4º dia. Mas vem cá, que loucura é essa? Aí nós ficamos discutindo, né, que, como é que pode a luz sustentada, porque é um texto teológico, um texto escrito num contexto quase que mesopotâmico, e que o camarada vai dizer o quê? Deus criou a luz, e inclusive a luz não vem daqueles que vocês cultuam como deuses, que é Shamash, o Sol, que é Sina, a Lua, que é Ishtar, Vênus, os deuses astrais. Nem sequer a luz emana desses caras aí. Então é um texto absurdamente teológico, confrontando uma ideia cosmogônica mesopotâmica. Tá? Então, muitos elementos, o que acontece? Vai haver um conflito muito grande com a revelação bíblica, mas outros elementos vão assumir. Como é que eu cheguei lá na questão dos gregos, do João e os gregos? Então ele foge, na minha opinião, né, alguns vão discordar, ele foge da terminologia da questão da divindade e ele assume a questão do Logos, né? E ele começa apresentando Cristo como o Logos, o Verbo. E dali ele parte, mas ele não fica no Logos grego. Ele aprofunda, porque esse Logos se torna carne e anda entre nós cheio de graça e de verdade. Aí ele chuta o pau da barraca da filosofia grega. Aí não. Mas ele parte de lá. E vem para explicar Cristo, porque o conceito divino não dá. Jesus não é filho de Zeus. Não dá. Jesus não é filho de Cronos. Puxa, Cronos por isso é legal, é o tempo. Não dá. Cronos também emergiu de Urano. Como é que tu vai apresentar Deus e Cristo a partir disso? Não dá. Então está enterrada a noção de divindade. Eu vou ter que ir para a filosofia, para começar a conversa. Depois sim eu retomo e apresento uma outra noção. Então pelo menos é a maneira como eu entendo o texto de João. Ou seja, há uma apropriação em alguns momentos, a gente vê isso então no Antigo Testamento, em que Israel se apropria da cultura dos povos de entorno, mas há também um elemento profético, ou um elemento de resistência, por assim dizer. Eu assimilo a cultura, mas eu também, de alguma forma, eu vou usar um termo cristão aqui de forma errada, mas eu batizo a cultura, eu pego alguns elementos, mas entendeu? Assim, aí vem aquilo que o Fábio perguntou. Aí vem aquilo que ele comentou do Justo Gonzalez, né? Porque eu gosto muito do livrinho do Justo Gonzalez, pequenininho, aquilo lá da Ragnos, né? Desculpa. Mas que nem editado mais, nem dá pra comprar mais. Evangelho e Cultura. Então, nesse livrinho ele fala que é mais ou menos o resumo que eu apresento nesse primeiro capítulo. O que ele diz? Você comprar, já tem Não faça isso. Então, o que ele defende ali? De uma maneira muito simples, muito simples. A maneira dele é muito simples de explicar essa questão. Porque essa questão do sagrado, da percepção do sagrado, ele vem nas culturas, só que ele não vem de uma maneira pura. Por quê? Porque nós caímos, né? Nós não temos no mundo apenas a ação de Deus e do Logos de Deus se revelando, nós temos a ação do pecado e da queda. As duas coisas estão operando. Então, nesses elementos da cultura, a gente tem que sempre estar prestando atenção. O que é que foi Deus dando testemunho de si mesmo e o que é a decomposição do pecado e da queda nessas culturas. Então, isso é basicamente lá do Don Rickerson que ele fala no Fator de Melquisedeque, é basicamente o mesmo princípio, usando outros termos, né? Então ele trabalha justamente isso aí. Então isso vai operando na história. E nas culturas vai se desenvolvendo, e eu acho muito legal, porque o Justo Gonzalez é cubano, né? Embora radicado nos Estados Unidos, mas ele trabalha muito bem a questão da língua latina, né? Então o que ele chama de cultura? A definição mais simples que eu vi até hoje. A cultura é a soma do cultivo com o culto. Todos têm a mesma raiz. Cultura, cultivo, culto. E aí o que ele diz? Cultivo é o quê? O cultivo, como é que está o nosso tempo aí? Estamos quase. Tá. Então o que é o cultivo? É um grupo humano para desenvolver uma cultura, o que ele faz? Ele tem uma relação com o meio ambiente. E na relação com o meio ambiente ele é influenciado por esse meio ambiente e ele ao mesmo tempo transforma o meio ambiente. Então isso é o cultivo. Ou seja, eu vou cultivar a terra para extrair a subsistência dela. Então o jeito de um gaúcho lá nos Pampas criar o gado é um. Agora pega esse gaúcho de bombacha a cavalo e joga ele no Alasca, ele vai morrer. Então ele tem que fazer o quê? Ele tem que se adaptar ao meio ambiente lá. Então lá ele vai produzir outra cultura que não é essa
Eu pego o exemplo de hoje porque é no chão, né? Podia pegar, sei lá, bom, deixa eu falar. Então esse é o elemento do cultivo. Só que o que acontece? Nessa relação com o meio ambiente, esse ser humano, esse grupo humano, ele vai se maravilhar com as coisas que acontecem. Por que o sol nasce, por que chove, por que acontece isso, aquilo lá, e ele fica diante desse mistério tremendo e fascinante da vida e do que está acontecendo ao redor, e da morte, da expectativa, o que mais? Então ele produz o quê? Linguagem, ele vai produzir os elementos internos dessa cultura entre esse grupo humano. A linguagem vai começar a pensar sobre a existência e sobre o sentido da vida e das coisas. E aí ele vai ficar maravilhado, aí ele vai usar o holofoto para explicar isso, né? E ele vai ficar maravilhado com isso, e aí diante desse maravilhamento, o que ele faz? Ele presta culto. E aí surge o quê? Os mitos para explicar a realidade, para explicar o mundo, para explicar as coisas todas. Vai surgir o mito dos índios guaranis sobre o surgimento da mandioca. De onde veio a mandioca? Daí que vem o culto da mandioca. Vamos escutar. Salve mandioca. Então, aí vem esse elemento do culto, que é justamente esse maravilhamento, a construção dos mitos e tudo mais, que vem do quê? Dos homens tateando diante do sagrado, tentando entender esse sagrado. Só que tem um grande detalhe. Isso tudo é operado dentro de uma lógica. Os seres humanos possuem uma lógica que ele vai operando e tentando pensar nessas coisas. E essa lógica, e aí eu estou chutando com a antropologia e os outros todos, nós cremos numa natureza humana. Que os seres humanos têm uma natureza, e dentro dessa natureza, muitas vezes essa lógica vai operar em padrões semelhantes. E é por isso que nós vamos encontrar coisas muito parecidas acontecendo entre várias religiões. E aí é por isso que as pessoas dizem, olha só, essa ideia da trindade não é nova. E aí você vai ver, né, a trindade é nova, porque os caras estão olhando de uma maneira imbecil a doutrina da trindade. Mas a ideia de que deuses funcionam melhor entre três é muito comum em várias religiões. As tríades astrais na Mesopotâmica, as tríades no Egito, o tempo todo os deuses funcionando bem entre três. Você vai lá para o Oriente, você também tem no Extremo Oriente a relação lá no hinduísmo dos três deuses funcionando juntos, e assim vai indo. É muito comum. O que eu entendo disso? Dentro de uma lógica, de alguma maneira, o homem está tirando no escuro, ele percebe, de alguma maneira, Deus funciona melhor com três, ou Deus de alguma maneira é três. Quer dizer, então, de uma maneira muito equivocada. Por quê? Porque nós não temos a revelação bíblica. Nós temos o homem se aproximando desses conceitos. Por isso que eu furo dessa coisa. Porque se você vai para a história qual é a solução dela? O cristianismo apenas aprimorou coisas do mundo antigo, ou apenas pegou ideias de deuses em tríades e transformou um politeísmo de três deuses em uma ideia, a noção de trindade. É uma solução, na verdade, é preguiçosa, né, de pensar essa questão. Eu vejo não, começa esses elementos que estão já nas religiões de alguma maneira. Então isso vai acontecendo, e isso acontece ao longo também da própria da formação da Bíblia. Essa é a minha tese. Muito bom, gente. O livro, então, Os Outros da Bíblia, são 7 capítulos, que ainda tem uma introdução e uma conclusão. Primeiro capítulo, Deus entre os outros, é mais ou menos isso que nós falamos, é um pouquinho do que nós falamos aqui. É o primeiro capítulo, Deus entre os outros, e arranhamos um pouquinho os outros entre nós, bem pouquinho mesmo, a parte final. Depois então começa os mesopotâmicos. Então tudo isso que a gente falou aqui, aí é aplicado especificamente a esses povos, né? Os mesopotâmicos, os egípcios, os cananeus, os persas, os gregos e os romanos. Para ter só uma ideia dos persas, né, você vê que eles tinham a expectativa de que um dia no final dos tempos viria o Shaoshiante, que é o Salvador, nascido de uma virgem, e que ele morreria pendurado pelos homens, talvez enforcado, e que ele ressuscitaria, e que ele traria uma legião de anjos para julgar os homens no tempo do fim, e daria fim à história. Essa é uma crença persa. Como é que é o nome do herói que eles esperavam? Shaoshiante. E da onde que vem magos para adorar a Cristo em Belém? Magos do Oriente. E magos é simplesmente o nome do sacerdote do zoroastrismo. É mágico. Não são reis, né, pessoas? Você sabe, né? Na TV eu vi que era reis. É nome. Isso. E são 4 lá, se não me engano.
Então é isso. Mais alguma coisa? Gente, vocês perceberam que tem muita coisa para aprofundar aqui, então realmente, até mesmo para quem ouviu os podcasts, a gente só arranha também dos podcasts o que ele trata e aprofunda em cada capítulo.